Bom, galerinha, primeiro, antes de tudo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estarem aqui vendo essa live hoje. Meu nome é Leandro Barreto, sejam bem-vindos ao canal. E o objetivo aqui hoje, ele é justamente trazer um pouco de uma reflexão de 2022 e também ajudar vocês a se planejarem para cumprir os objetivos desse ano que acabou de começar, né? Então a gente já está no dia 7, já está mais do que na hora da gente pensar no sentido de tirar as teias de aranha da cabeça, sair um pouco daquela festança de Natal, Ano Novo e tal, e agora se planejar porque o ano começou e só depende da gente para as coisas acontecerem. Esse vídeo, né, essa live, ele faz parte de um material que eu estou juntando, que eu vou juntar, na verdade, né, para a comunidade de expatriados que eu estou criando. Então ela é uma comunidade que junta pessoas do mundo inteiro, nativos de brasileiros, né, ou pessoas que falam inglês, para se conectarem e compartilharem informações, perrengues, enfim, né, a ideia aqui é conectar os pontos entre o mundo inteiro. Então, esse é o objetivo da comunidade. Ah, Leandro, ele é só para expatriados? Não, óbvio que não. Então, se você quer conectar com pessoas do mundo inteiro, quer treinar o seu inglês com pessoas nativas, essa comunidade também é para você. Por quê? Vão ter pessoas do mundo inteiro lá, né? Não só brasileiros. Tanto que eu peço que a língua materna, a língua padrão que a gente converse lá, seja o inglês. Não impede nada da gente ter um canal, tem até um grupo, né, um canal um pouco separado que fale em português, mas a maioria das pessoas, enfim, vão sempre estar conversando em inglês. O que é bacana, primeiro para você ler, primeiro para você chamar alguém no privado, trocar ideia, vai ter canal de voz lá para a gente conversar, enfim, não só a gente, como pessoas do mundo inteiro, né? Então esse é o bacana dessa comunidade, esse é o meu objetivo, conectar pessoas do mundo inteiro. Se você quiser saber mais sobre essa comunidade e quiser entrar, porque ela é de graça, o link está na descrição do vídeo do YouTube. E para você que está aqui no Instagram, tá no meu perfil. Então, só clicar no link do perfil que tá lá. Então, beleza. Falando um pouco do objetivo desse vídeo, né? O objetivo desse vídeo ele não é um livro de receitas, tá? Ele é um guia que vai te ajudar a dar alguns cliques no sentido de reflexão, quais são as áreas que eu posso melhorar para esse ano que já começou, né? Enfim. E isso para te ajudar a, de fato, conquistar os objetivos 2023, 2024, sempre aplicando a mesma técnica, tá? Essa é uma técnica que eu fiz no ano passado, para mim, né? Não foi tão detalhada como vai ser nesse vídeo que eu tô fazendo, mas ela foi nesse, como que eu posso falar? Foram abordados esses temas, tá? Então, quais as áreas que eu queria melhorar para mim mesmo, quais são as ações que eu tinha que fazer, enfim, foi um pouquinho meio cru que eu fiz, porque era só para mim mesmo, mas agora aqui tá mais estruturado para poder para você implementar na sua vida e conseguir atingir esses objetivos, beleza? Então eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a telinha. Beleza. Para quem tá no Instagram e quiser acompanhar, acessa o link do YouTube, tá, pessoal? No link, na própria comunidade, tem uma aba chamada Eventos. Ou se você quiser entrar no meu YouTube, vai estar lá o linkzinho da live. Estou live, então vai estar lá. Que eu estou projetando a minha tela. Então, se eu falar alguma coisa aqui que vocês não estão vendo, provavelmente é porque eu acabei falando algo que está aqui ao vivo, tá? Aqui para vocês. Então, vamos lá.
Perfeito. Bom, antes de mais nada, antes de falar sobre as métricas em si, eu quero falar um pouquinho sobre um carinha aqui chamado Ikigai. O que é o Ikigai? Não vou detalhar, obviamente, né? Não temos tempo para isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui do que é Ikigai, tá? Ikigai, ele é basicamente uma filosofia de vida sobre a razão do seu ser, o que traz a gente para a vida, o que conecta a gente com o nosso propósito, com o que a gente ama e também como que a gente pode ajudar as pessoas e as comunidades ao nosso redor. Então, o Ikigai, ele tem 4 componentes, né? Ele tem o componente o que o mundo precisa, então, coisas que a gente vê de comunidades que o mundo realmente precisa. Então tem muitas pessoas órfãs, a gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Aí no Brasil parece que não, né? Parece que estão dando uma abafada nas coisas que estão acontecendo. Mas aqui, como a gente está na Holanda, né, próximo da Ucrânia, a gente vê que ainda tem muitas pessoas vindo, né, para a Holanda, indo para a Alemanha em busca de uma qualidade de vida, porque essa operação especial ela ainda está acontecendo. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Não só, obviamente, né? Não só essas pessoas, como as pessoas que precisam também ao redor do mundo, ou trazendo um pouco para a nossa realidade, na nossa comunidadezinha, né? Então a gente sabe que, por exemplo, falando um pouco do Tremembé, por exemplo. Tremembé é um bairro da zona norte de São Paulo que tem um centro, por exemplo, que ajuda pessoas que não têm dinheiro para poder pagar um curso bom, por exemplo. Tem um Instituto Cora Coralina lá, um exemplo, né, próximo da Igreja São Pedro, e lá eles costumam dar cursos, danças, enfim, para pessoas que não têm dinheiro para poder pagar. Então isso é uma coisa que você pode fazer, por que não, né? No seu contexto local. Então é o que o mundo precisa, mas não precisa ser o mundo, assim, pensando em algo gigante, né? E sim pensar no mundo como seu contexto local. Porque se a gente muda o nosso contexto local, a gente consegue ir expandindo para outros contextos locais, porque daí vai ter uma pessoa que vai ver isso que você está fazendo, vai replicar para outro, e aí então assim a sementinha foi plantada, mas pelo menos a gente vai espalhando isso, né? Depois, um outro componente é o que você é bom, então você tem que olhar, ter aquele olhar interno do o que eu faço bem, né? O que eu gosto de fazer, o que eu faço bem. Então, por exemplo, eu toco guitarra que nem o Iggy Malmsteen. Cara, para você tocar guitarra que nem o Iggy Malmsteen, você tem que ser o P das galáxias. Então, por que não você fazer algo que você é bom? E se você juntar esse terceiro componente, que é o que você amo tocar guitarra, mas eu toco igual o Iggy Malmsteen, você já tem 2 componentes aí que se juntam, né? O que o mundo precisa. Poxa, tem pessoas que gostariam de aprender guitarra, mas não tem condições de pagar um professor. Faz um voluntariado para dar aula de graça. Então, terceiro, pagou... conectou um terceiro componente do Ikigai. E o que te paga bem, que é o último componente, é algo que, né, vamos lá, cá entre nós. A gente precisa de dinheiro, tá? Não adianta falar que vou trabalhar de graça, não sei o que lá, porque, assim, o dinheiro, ele é o componente que vai colocar o teto na tua cabecinha. É o componente que vai fazer você viajar para o exterior, ter novas experiências, almoçar em um restaurante mais chiquetoso. Então, conectando esses 4 pontos, uma pessoa ela tem esse chamado aí do Ikigai. Obviamente isso é bem alto nível, mas eu queria passar essa mensagem para vocês. 2 coisas. Primeiro, eu tenho uma entrevista num podcast, o qual eu deixei o link aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Se você se interessar, é só clicar lá. Tá em inglês. Foi uma entrevista para uma empresa australiana. E o segundo ponto se vocês quiserem que eu faça um vídeo, me deixe um comentário aqui. É só falar que eu
faço um vídeo específico falando de Ikigai, porque eu acho que é importante, é um tema super importante, super legal para poder aprender, tá bom? Beleza? Falei um pouco de Ikigai aqui, nada muito, né, muito detalhado, mas vamos seguir um pouquinho aqui em como organizar as nossas metas para esse ano que entrou. Embora a gente esteja no dia 7, nunca é tarde para começar, tá bom? Então, seguindo um pouquinho aqui, o primeiro componente, ele é o componente da autorreflexão. Então, autorreflexão, a gente tem que pensar, parar por um momento, pare de ansiedade, esquece o futuro. Pensa no seu ser, o que você fez no ano passado, como que foi o ano passado. Pensa, coloca no papel, pode colocar no papel assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, papapá. Uma coisa que eu falo assim, ajuda muito é usar o calendário do Google. Então, por exemplo, tudo que eu tenho que fazer, seja profissional ou pessoal, enfim, eu coloco no calendário do Google. Porque é de graça e me ajuda a organizar. Então eu vinculo ele com o meu celular, então as coisas ficam bem mais fáceis. Puxa, o que eu tenho que fazer hoje? Ah, tá, beleza. Ou se é algo que eu tenho que fazer, por exemplo, com a Má, minha esposa, eu simplesmente compartilho esse evento com ela, então a gente tem esse mesmo evento em ambos os calendários. Então isso é importantíssimo para você se organizar e deixar transparente, né, as ações e os eventos fizeram parte da sua vida. Uma coisa que a gente tinha, inclusive, no nosso apartamento em Moema, era como se fosse um quadro negro, bem na sala, com o mês e os dias, né? Então, sempre quando a gente tinha algum evento, a gente ia lá, ó, esse sábado, o segundo sábado do mês, a gente tem esse evento aqui, papapá, sei lá, viajar para tal lugar. Então a gente colocava. Então ficava transparente para todo mundo e a gente conseguia entender as ações, os eventos que a gente tinha para o ano. O foco aqui, ele é em você. O que você aprendeu e o que deu errado, assim. O que deu errado que você precisa refletir para poder aprender. Seja uma promoção que não veio, seja alguma viagem que deu errado, seja alguma emergência financeira que surgiu, e sempre se questionar por que isso aconteceu. Então eu vinculei aqui o porquê e a resposta, porque a resposta ela vai aparecer depois que você tiver essa autorreflexão, colocar no papel, olhar e falar assim, bom, eu fiz isso, aconteceu aquilo, e tive isso como resultado. Então eu coloquei aqui, por exemplo, um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui para todo mundo ver. Exemplo. Eu não tinha energia para sair, não tinha energia para me divertir, tive um sono ruim durante o ano. Então esse é um tópico, por exemplo, de saúde. Esse é um tópico de saúde. Mas assim, só um exemplo também, só para ficar, só para trazer para vocês algum tipo de ideias, assim. Será que vocês também já se viram sem energia, já se viram sem essa vontade de sair? Que às vezes pode ser algo até um pouco grave, né? Depressão, enfim, isso é algo que precisa ser trabalhado. Mas vamos lá. Seguindo um pouco a autorreflexão. Vamos supor que a gente já fez essa autorreflexão. Eu estou apresentando a minha tela e como eu vou editar esse vídeo, acho que vai ficar mais claro, né? Então eu vou editar o vídeo, aí vocês vão conseguir ver o que eu tô mostrando aqui, para quem está no Instagram, talvez ficar um pouco mais claro essas coisas que eu estou falando. Então vamos continuar aqui. Falando um pouco dessa autorreflexão, né? Então, bom, fiz autorreflexão, entendi, preciso mudar a minha energia pessoal, a minha saúde não está bem, preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Isso é só um ponto. Fiz essa autorreflexão, voltando aqui, eu tenho brainstorming
dos objetivos para esse ano. Então, se a saúde ela é uma área que eu preciso evoluir, então eu vou colocar lá. Um dos objetivos para o ano é ser uma pessoa mais saudável. Então, ser uma pessoa mais saudável. Então, tanto que eu coloquei aqui um exemplo. Ser uma pessoa mais saudável. Esses outros stickers aqui eu coloquei áreas para evoluir. Então, saúde ela é uma área que eu preciso evoluir. Então, coloquei aqui. Financeiro, puxa, dependo só de uma fonte de renda. Putz, acho que a gente precisa evoluir dessa área também. Então, coloca lá, a área financeira também eu preciso evoluir. Onde você quer chegar? Então, pensa assim, eu tô numa posição hoje de, sei lá, programador e eu quero evoluir para um programador sênior, por exemplo, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender para poder chegar nessa senioridade. Então, quando a gente vai colocando essas ideias, essas coisas no papel, elas começam a ficar mais claras. Tanto que eu deixei até um item aqui. Por que é importante isso? Então, quando você coloca, né, todas as ideias no papel, começa a fazer mais sentido para você fazer a conexão com o seu eu mesmo. Tipo, faz sentido eu fazer isso? Não, não faz sentido. Faz sentido eu trocar? Bom, às vezes essa não é uma área que realmente precisa. Ou, às vezes, a resposta está na gente mesmo. Está na gente mesmo no sentido de, puxa, para eu ser uma pessoa mais saudável, o que eu preciso fazer? Conectando, de novo, com o Ikigai, né? Com algo que eu gosto de fazer. Puxa, eu gosto de sair, gosto de caminhar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer caminhar. Então, assim, são coisas bem simples, né? Parece que é muito complicado e não sei o que lá, mas é muito simples. E quando você coloca no papel, fica muito mais claro isso. Então, fica muito mais claro. E aí, te ajuda a organizar. Então, esse primeiro brainstorming de ideias, né? O brainstorming é jogar todas as ideias que você tem num papel. Seja num quadro Miro, que nem eu estou fazendo aqui, seja num Google Sheets da vida, seja numa planilha do Excel, enfim. Mas o importante é colocar... Ou um papel, né? Eu tinha um... É que agora eu não consigo pegar. Mas eu tinha um caderninho que eu ia, sempre quando eu tinha alguma ideia, eu ia anotando. E aí isso ajuda a organizar o que eu gosto de fazer, o que eu preciso fazer, enfim. Então, anote isso em algum lugar. Uma vez que você coloca no papel, você vê, né? Você tem a visão de algo que faz sentido entregar, ou às vezes mudando uma coisinha ou outra, você ainda consegue chegar nesse objetivo, né? Então, primeiro segundo, né, o brainstorming das ideias. Depois, aí vamos lá, fizemos todos os brainstorming, coloquei tudo no papel, não sei o que lá, tá tudo bem, já tá feito, né? Já tá tudo feito. Separa esses objetivos em tópicos. Vamos por tópicos aqui. Aqui no caso eu coloquei saúde de um lado, finanças do outro, família do outro, amigos do outro. Pode ter outras milhões de coisas, saúde mental, enfim, do jeito que ficar melhor para vocês, né? O importante é você ver e estar separado de forma que você consiga organizar as coisas. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, eu coloquei aqui saúde e coloquei praticar mais esportes em 2023. Por que é importante, né? Então, separar, ele vai tornar essas áreas claras e às vezes você consegue até conectar um item no outro. Então, por exemplo, se eu colocar duas colunas, né, a saúde física e a saúde mental, se eu colocar um exemplo, tá? Mas aí é uma opinião pessoal também, corrida. Gente, a corrida vai te ajudar num nível, tanto o físico quanto o mental, que é assim, é absurdo. Outra coisa que ajuda também, jiu-jitsu. Nossa, tem relatos de gente que tinha depressão e se curou. Teve relatos de gente que tinha
como fala, dependência, né, vício em alguma coisa assim pesada que prejudicava a saúde, se curou. Então a ideia aqui é encontrar algo que você goste de fazer e que ao mesmo tempo vai trazer um benefício para você. Beleza, aí vamos lá, finanças. Puxa, eu só tenho uma fonte de renda. Então, objetivo, expandir as fontes de renda. Então, tem algumas formas, né? Então, tem fundo imobiliário, por exemplo, tem vender curso online, tem um monte de gente vendendo curso online. Então, assim, vender evento, e-book, N coisas, N coisas. Família e amigos, por exemplo. Puxa, eu quero me aproximar mais da minha mãe, quero me aproximar mais do meu pai, dos meus irmãos, dos meus primos, sei lá. Então, deixando isso claro, começa a mostrar para você, às vezes até dando a resposta, tipo, ó, eu quero conversar mais com os meus primos, por exemplo. Quero ter mais proximidade com meus primos. Ah, mas meus primos, eles... Por que eu não sou próximo, né? Então, sempre esse negócio de se questionar. Por que eu não sou próximo dele? Ah, porque ele não... Oi, Di. Já mandou uma mensagem aqui. Obrigado, Di. Seja bem-vinda. E fiquem à vontade aí para todo mundo que está aqui no Instagram também, todo mundo que está aqui no YouTube. Fiquem à vontade para poder mandar mensagem, perguntas, enfim. Aqui a ideia do ao vivo é justamente essa, é trocar essa ideia e a gente se ajudar mutuamente, beleza? Então, continuando aqui, né? Por exemplo, eu quero me aproximar de alguém. Então, o que esse alguém? Esse alguém ele é sempre, sei lá, ele é sempre aberto, mas eu sou sempre turrão. Não, mas por que você é sempre turrão? Então, às vezes, esse problema em você ser turrão, ele é justamente algo que você tem que trabalhar em você mesmo. Por que eu falo isso, né? É muito difícil esse tópico, né? Quando a gente fala de relacionamento, família, amigos, enfim. Cara, isso é um tópico muito difícil de falar, porque assim, a maturidade emocional, ela é importantíssima ser evoluída, porque é ela que vai fazer você uma pessoa sociável, uma pessoa melhor. Por que eu falo isso? De novo, né? Quando uma pessoa fala uma coisa ruim pra você, às vezes a gente tem o nosso cérebro reptiliano que ele simplesmente né, devolve com outra burdoada. Só que quando você tem uma maturidade emocional, você não vai internalizar, mas você vai se questionar, você vai falar pra ela, tá tudo bem? Então, assim, pequenas técnicas que você tem pra poder quebrar esse... aquela ideia do lixo, né? Da ideia do lixo, não, do presente, né? Se alguém vir com um presente e te der e você não aceitar o presente é de quem? O presente é de quem veio trazer para você, né? Que é a mesma coisa com essa parte de lidar com as outras pessoas. Cara, a pessoa é muito difícil de lidar. Já assim, na minha vida eu já tive diversos problemas relacionados justamente a relacionamento com os meus amigos, por exemplo. Na época que eu tinha o restaurante, eu perdi praticamente todos os meus amigos porque eu queria que eles entendessem a minha realidade, mas eu não estava aberto para entender a deles. E aí essa questão da maturidade emocional, ela está vinculada com a empatia, que é muito difícil você ser de fato empático com outra pessoa. Então olha como uma coisa está conectada com a outra. Então quando você fala, quando você expõe isso, você sabe que, poxa, então talvez eu precise melhorar a minha empatia. Como que eu faço para melhorar a empatia? Tem um monte de livro que te ajuda, tem um monte de comunidade, inclusive a nossa comunidade, ela tem como objetivo te ajudar a ser mais empático. Assim, eu mesmo, é um trabalho difícil, mas assim, a gente está se ajudando, a gente tem se ajudado, todo mundo, né? E é isso. Eu acho que assim, são diversos níveis de maturidade, mas a ideia é um ajudar o outro. Beleza? Listados os objetivos. Então vamos lá, listei os objetivos. Descendo um pouquinho mais aqui, a gente separa quais são os mais importantes. Por que eu vou falar separar? O nosso foco, ele é limitado. Então eu não consigo ter 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo, porque eu não vou dar atenção.
a essas 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo. Então, a ideia aqui é colocar objetivos mais enxutos e atingíveis. A gente está falando de objetivos para o ano, então é um curtíssimo prazo. Tanto que a ideia aqui é em 6 meses a gente ir checando. Tá certo, não tá certo, tá. Então, esse é o objetivo. Separa eles que são os mais importantes. Ou junte eles de forma que você consiga atingir um só. Então, parece meio confuso isso, mas, por exemplo, vou dar o exemplo da corrida. Da corrida não, do esporte, a mentalidade e tal. Saúde mental. Então eu quero fazer jiu-jitsu, eu quero fazer corrida, quero fazer bike, quero fazer canoagem, quero fazer natação. Então, vamos supor que você colocou todos esses 5 itens aí na tua listinha anterior, né? Na listinha anterior aqui, ó, voltando aqui, ó, na lista dos objetivos. Você colocou esses 5, quero fazer isso, quero fazer aquilo, canoagem, natação, corrida, jiu-jitsu, bike, enfim. Descendo um pouquinho aqui, eu vou pegar esses 5 itens e vou falar assim, bom, qual desses 5 itens ele é mais fácil para eu implementar e vai me trazer um resultado parecido, ou pelo menos um resultado que eu goste. Bom, natação, eu preciso ter uma piscina, ou eu preciso ser sócio de um clube, então aqui tem um custo. Jiu-jitsu, ok, tem o custo de pagar professor, etc., o tatame, enfim. A bike precisa ter o custo de comprar a bicicleta. Qual foi o outro? Canoagem, você tem o custo da canoagem, de ir para o rio, alugar isso, alugar aquilo, não sei o que lá. Corrida, você tem o custo do tênis, que não é caro, porque é um tênis que você pode usar para caminhar. E correr na rua é de graça. Então, por que não aglutinar esses 5 em um só? Corrida. Por que não? Então aqui é onde a gente vai colocar esses itens e vou listar eles de formas mais importantes. O que é factível para eu fazer? Então essa parte de separar os mais importantes. Então é aqui que a gente vai fazer isso não só para a saúde, mas também para outros itens. Finanças, família, amigos, enfim, saúde mental. Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas até aí? Tudo tranquilo? Joinha? Valeu, beleza, vamos lá. Seguindo então, beleza, seguindo então, esse cara aqui é o que vai falar de fato, vai tirar de fato algo que está na ideia e colocar em ação. Então aqui eu vou listar todas as ações que eu preciso para esses objetivos. Tudo que eu preciso fazer para atingir esse objetivo. Então, no caso da saúde aqui, vou colocar aqui, ó, zoomzinho. Saúde. Falando ideias. Quero correr, então, 3 vezes por semana ou me inscrever em uma prova de corrida. Ou /e, né? Porque se você se inscrever numa prova de corrida, você precisa treinar. Vou até alterar aqui, ó. E me inscrever numa prova de corrida de 5K. 5K, para começar, tá de boa, não tem problema nenhum, dá para fazer, é factível. Então, essa é a ação. Dica, o que eu sugiro fazer aqui, tá? Se for corrida, pega um horário, se você for uma pessoa diurna, bloqueia o calendário lá 1 hora de manhã depois que eu acordar, ou acordo 1 hora mais cedo, vale a pena. Para correr, vale a pena. Ou 1 hora depois do trabalho. Se você tiver esse tempo depois do trabalho, se você não tiver que pegar ônibus, ou até mesmo que pegando ônibus mesmo, porque quando eu comecei, é importante isso, eu acho que é importante comentar. Quando eu comecei a correr, eu chegava do trabalho, era 7h30 da manhã, 7h30 da manhã não, 7h30 da noite,
Saía do trabalho às 5 da tarde, né? 5, 5 e meia, chegava às 7 e meia, porque pegava ônibus. E a primeira coisa que eu fazia olha só como é engraçado isso, a regra dos 2 minutos. Chegou em casa, bota o tênis e sai. Bota o tênis e a roupa, né? E sai. Se você não fizer isso, em 2 minutos, a chance de você não ir correr é, tipo assim, altíssima. É altíssima. Então, regra dos 2 minutos. Chegou em casa, se troca, tênis, nem banho, nem nada. Porque se você tomar banho, é certeza que você não vai sair. Papapá, colocou e sai. Uma vez você tá lá fora, cara, putz, você não vai conseguir fazer. Então, regra dos 2 minutos, fez isso, pum, saiu. Uma vez lá fora, beleza. Agora é com você, rapaz. Ou garota. Agora é com você. Tá você e o tênis de corrida. Fez isso, cara, só caminha. Anda, caminha, corre até quanto você aguentar, enfim. Aí você conhece o seu corpo, né? Bom, sugestão, comprar um relógio inteligente para medir, né, medir batimento cardíaco e tal, beleza. Mas isso aí também se eu for falar de corrida aqui também eu vou perder a linha de raciocínio. Mas vamos lá, voltando à parte dos objetivos. Aqui eu coloquei 3 vezes por semana. Falando do calendário, como eu tinha comentado anteriormente, bloqueia o calendário 1 hora ou de manhã ou de tarde, chegou do trabalho, saiu do trabalho, papapá, e de fato faz isso. Quando você deixa isso no calendário, você endorça algo a ser feito. Então assim, nas primeiras semanas é difícil. Se o seu corpo não está acostumado a correr, ele vai resistir, você vai ficar mais cansado, você vai ficar dolorido, as pernas ficam doloridas, papapá. Mas assim, o legal é que depois de 3 semanas, 4 semanas, já tá de boa, vamos que vamos. Quando você vai ver, em 2 meses você já atingiu aí os 5K na corrida. Porque 5K é factível. Beleza, deixa eu dar um zoom out aqui. Beleza. Ações para atingir esse objetivo. Diane, eu tenho um problema de gerenciar melhor meu tempo, dividir esse tempo entre saúde e finanças para agradar a todos. Ajuda. Então, como eu falei no começo, né, da live, uma coisa que ajuda muito a gerenciar o tempo é usar o calendário do Google. Pode parecer besteira isso e tal, porque, usar o calendário do Google e tal, mas quando você se policia aí usando o calendário do Google, mas vincula o calendário do Google ao seu celular, você consegue ir vendo esses eventos acontecerem. No começo é meio esquisito, tá? Tipo, o que eu tenho que fazer? Deixa eu olhar aqui no calendário e tal. Mas conforme você vai aprendendo a usar esse calendário do Google, nossa, você gerencia muito melhor o seu tempo. Nossa, te garanto que, assim, se é de graça, por que não usar? Não é verdade? Se é de graça, por que não usar? Então, assim, espero que essa seja uma dica super valiosa para você, porque, assim, pra gente aqui em casa funciona muito isso. Nossa, funciona demais. Beleza, daí falando aqui, ó, a questão da por que é importante essa parte dessas ações, né? Então, aqui ela faz com que a gente pense em como e o que a gente precisa fazer para de fato atingir esses objetivos, em coisas palpáveis, né? Então, eu quero melhorar a minha saúde, quero fazer uma corrida. Tá, então, o que eu preciso fazer para correr? Correr, não é? Então, correr 3 vezes por semana. Ou né, me inscrever numa corrida de 5K. Então, uma vez que você se inscreve para a corrida, é mágico isso, mas você se policia a correr. E aí, vinculando um pouco algo pessoal comigo, né? Eu nunca tinha corrido 21K, por exemplo. Eu nunca corri. Eu pensava assim, caraca, tenho o fêmur quebrado aqui, tem um pino. Como que eu vou conseguir correr 21K?
Daí na minha empresa surgiu a oportunidade, né, para correr meia maratona. Daí eu falei assim, quer saber, meu, vou tentar me puxar aí para fazer essa prova. Cara, é incrível, mas quando você vai treinando, coloca lá 3 vezes por semana, vou correr. Então 3 vezes por semana, vou correr primeiro, sei lá, 10K, depois 15K, depois 18K. Então, conforme você vai colocando no papel, você começa a dar vida a esse objetivo, você começa a dar vida para essas coisas. Então assim, por isso que eu endorso essa parte de colocar as coisas no calendário, usar o calendário, seja do Google ou se você paga a Microsoft, usa o da Microsoft, não tem problema. A ideia é usar algo que, né, primeiro, se for de graça, por que não? E segundo é para ajudar a te organizar. Né? Então, esse é o objetivo, as ações. Então, colocar no papel as ações para você atingir esses objetivos. Você não vai ter a resposta agora, às vezes demora semanas para a gente ter essa chavinha do tipo, putz, preciso fazer tal coisa para fazer. Mas uma vez que a gente coloca no papel, a gente já planta uma sementinha na nossa cabeça. Preciso melhorar isso, preciso melhorar isso. E aí a ideia vem. Pode ser dormindo, pode ser fazendo um esporte, ou pode ser, sei lá, vendo TV, mas uma vez que você coloca a sementinha na cabeça, o negócio acontece. Isso é fato. Próximo item aqui é do resultado-chave. Então, uma vez que você colocou as ações, eu preciso mensurar essas ações. Eu preciso saber se eu estou atingindo, né, ou se eu estou perto, ou se eu estou próximo do meu objetivo. Esses resultados chaves aqui, falando de corrida, por exemplo, né, eu coloquei a prova. Correr a prova, ela é um indicativo de que eu estou correndo bem, eu estou indo em direção ao meu objetivo, ou correr, por exemplo, 30 km por mês. Bom, nossa, 30 km por mês e não sei o que lá. Mas se você colocar isso, 30 km por mês, e dividir em semanas, não é muita coisa. Então, por exemplo, 30 km por mês, fazendo uma conta aqui, 30 km dividido por 4 dá 7,5 por semana. Então, 7,5 km por semana. Olha só como é importante fazer a conta. 7,5 km por semana, dividido por 3 vezes por semana, eu só preciso correr 2,5 km por dia. 2 km segunda, 2,5 km segunda, 2,5 km quarta, 2,5 km na sexta. Pronto, já atingiu o 7,5 da semana. E aí, se você continuar fazendo isso durante as 4 semanas do mês, tá aí, ó, objetivo cumprido, 30 km por mês. Então, olha só como é importante a gente ter esses resultados, né? A gente mensurar esses resultados. Mensurando os resultados é que a gente vai saber se a gente está chegando ou se não está chegando, ou se não estiver chegando, o que a gente precisa fazer para poder melhorar. Beleza? Daí eu até coloquei aqui uma reguinha, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa linha aqui, ela é o ano. E aí o ponto é o agora. E vamos supor, eu vou colocar aqui uma bolinha. Deixa eu colocar aqui uma bolinha. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos colocar uma bolinha aqui de objetivo. Então eu quero correr uma prova. A prova de corrida aqui, ó, 5K. Em junho, meio do ano aqui, tá? Vou colocar prova de 5K em junho de 23. Então eu tenho praticamente 6 meses para poder treinar esses 30 km por mês até chegar à prova de 5K. Então, assim, eu tenho um objetivo, eu tenho um norte. Então, conforme o dia vai passando, daí aqui é o hoje, né? Então a gente coloca um tracinho aqui vermelho, que é o hoje. Agora vou colocar aqui hoje. E é ele que a gente vai caminhando até chegar na prova. E aí aqui chega 2024, próximo ano. Isso para 6 meses, tá? Isso para 6 meses. Mas aqui é só para
trazer algo lúdico, algo de cima, né? Então trazer um pouco para a realidade. Ó, é assim que essas coisas vão funcionar. É assim que isso vai acontecer. Beleza? Beleza. Ok. Seguindo mais adiante é a questão do avaliar, né? Então, primeiro, o passo anterior é o que eu preciso fazer, o que eu preciso avaliar. O que vai me dizer se eu estou chegando no resultado ou não. Então, vindo um pouquinho mais para cá, é avaliar de fato. Quanto que eu corri no mês passado? Corri só 20 quilômetros. Pô, então, próximo mês, não se puna de não ter corrido os 30 quilômetros. Também não fale assim, então esse mês eu vou correr 40, porque é os 10 que sobrou mais os 30. Não, porque se você ficar se puxando nesse nível, não vai dar certo, você vai se frustrar. Então, passou o mês, resetou 30. E aí você vai fazendo isso aos poucos, tá? Não se puna ou não se cobre muito, tá? Tudo leva tempo. Pensa assim, coisas boas levam tempo para acontecer. Se aqui, e aí pensando um pouco oposto, se aqui eu tinha 30 km para correr e eu corri 45, aí é uma coisa importante. Então significa que eu consigo correr 45. Então no próximo mês não vai ser 30, vai ser 45. Porque 45 eu já atingi, eu sei que eu consigo. Então a ideia é ir mantendo esse ritmo e é assim que você vai se puxando cada vez para cima. É assim que você vai se puxando e aprendendo e evoluindo, enfim. Exatamente nesse ponto. Avaliar o passado, corrigir ou acrescentar, e aí as coisas vão acontecendo. E aí a bola de neve vai girando. Beleza, pessoal? Muito bom, legal. O que vocês acharam? Deu certo? Faz sentido para vocês? Não faz sentido? Esse vídeo eu vou publicar no YouTube e vai ser no formato de vídeo normal, né? E eu vou adicionar isso como um material do grupo de expatriados, da comunidade de expatriados. Então, se você não conhece a comunidade de expatriados, te convido a entrar. Convido você do YouTube, convido você do Instagram também, de todo mundo e dos seus amigos, podem compartilhar com seus amigos, enfim. A comunidade ela é nova, não tem muito conteúdo ainda, mas esse é um dos meus objetivos, soltando um monte de conteúdo para vocês aí que querem sair do Brasil ou que querem conversar com pessoas de fora do Brasil, praticar inglês, enfim. Aqui é uma comunidade de pessoas boas, pessoas que vão se ajudar mutuamente. E por que o Ikigai, né? Então, assim, por que eu falei do Ikigai lá no começo e o que essa parte das metas tem a ver com o que eu falei aqui, né? Primeiro, se você fizer o que você ama, você vai ter muito mais qualidade de vida. Porque, assim, não tem preço você acordar de manhã e fazer algo que gosta. Não tem preço. Cara, isso é inacreditável, mas é muito bom. Você acorda, faz algo que você gosta, você não sente aquele peso de tipo, puta, vou ter que ir pro trabalho, aguentar meu chefe, não sei o que lá. Se você fizer algo que você ama, as coisas andam de um jeito tão leve que você chega assim, deita na cama e fala, caraca, o tempo já passou. Isso que é legal, isso é gostoso, fazer o que ama. O que o mundo precisa, é importante a gente ajudar as outras pessoas. Primeiro, porque as pessoas precisam ser ajudadas. Existem, 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Me corrigem se eu estiver errado. São 7 bi ou 8 bi, não lembro agora. Mas é gente pra dedéu. E assim, a grande maioria precisa de ajuda. Então, assim, faça a sua parte. É claro que eu não estou falando para você colocar os outros na sua frente, né? O que eu quero dizer com isso? É você se doar mais do que o que você pode fazer para si mesma, porque aí você não vai ter qualidade de vida, né? Então é importante você pensar em, primeiro, ser egoísta, no bom sentido, né? Pensar em você, evoluir e tal, e depois evoluir e ajudar as outras pessoas a evoluírem, né? Então é aquele negócio, quando você ajuda o seu coleguinha, você
ganha um admirador e não concorrente. Terceiro, o que te paga bem, a gente precisa de dinheiro, não adianta falar, mas eu quero viver do governo, mas o governo me dá isso. Cara, esquece, aqui não funciona. Você precisa de dinheiro, para ajudar os outros, você precisa de dinheiro para ter um teto para você morar, para você viajar, para você ter experiências. Então, dinheiro é fundamental, precisa ter. E se vocês quiserem me pagar um cafezinho, by the way, link tá na descrição aqui também, tá? Se quiserem ajudar o canal, quiser ajudar que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo, eu agradeço muito esse cafezinho. Já teve gente que me doou, tá? Olha, obrigado. Eu, fico felizaço por isso. Eu até fico feliz aí. Obrigado mesmo. E por último aqui, o que você é bom, se você trabalhar coisas que você já é bom, você exponencia o seu resultado, você exponencia o que você pode dar para o mundo, o que você pode aprender, o que você pode até aprender no sentido de novas skills, sejam elas, falar o termo, né, soft ou hard skills, mas em tese soft skills são seus comportamentos, né, sua maturidade emocional, e hard skills é o que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro no sentido de habilidades, né? Então, hard skills é habilidade. Ambas vão te ajudar a ganhar dinheiro, desculpa. Mas o hard skill é aprender a tocar guitarra, violão, aprender uma nova linguagem ou uma nova língua, né? Inclusive, aprender língua previne Alzheimer. Então, aí mais uma dica para vocês. Então é isso, pessoal. Muito, 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 muito obrigado. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. Quem me acompanhou na live aqui, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, me deixa saber também. Compartilha com seu amigo, sua amiga, enfim, pessoas que realmente precisam ouvir uma palavra de organização de metas para esse ano, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de novo, pessoal. Um abraço bem grande aí para vocês. E ótimo sábado para todo mundo. Então é isso aí. Valeu. Tchau.